Ter o entendimento claro do nosso papel é fundamental na nossa vida para andarmos neste mundo como precisamos. Precisamos compreender que ser cristão não se trata de viver uma religiosidade, mas de andarmos na vontade de Deus, seguindo a grande comissão, que trata do aspecto de anunciar, de proclamar e de fazer isso em todos os lugares e mais, ensinar as pessoas sobre todas as coisas que o Senhor falou. Ou seja, na realidade, falar acerca de como se vive o reino de Deus nesta terra, pois é disto que trata os ensinos de Jesus. Não se trata de rituais dos nossos cultos, da liturgia dos nossos cultos, não se trata de regras a serem obedecidas, mas de compreendermos quem somos e, tendo o entendimento de quem somos, vivermos na vontade de Deus. Paulo e Barnabé faziam isso, ensinavam as pessoas. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 15, versículo 34 e 35, que diz: Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam a palavra de Deus, ou seja, ensinavam e anunciavam a palavra de Deus. Então se trata deste processo de anunciar, de falar acerca da vontade de Deus, do processo de reconciliação de Deus com o mundo, mas também de ensinar. Nossa responsabilidade está também em ensinar as pessoas a viver o reino de Deus. Eu sei como viver? Essa é a questão. Se eu não entendo como viver o reino de Deus na terra, eu preciso crescer nesse conhecimento. Preciso buscar o conhecimento e entendimento, pois não se trata de culto, não se trata das nossas reuniões, não se trata das nossas missas, ou das nossas liturgias, ou das regras que queremos impor às pessoas, mas única e exclusivamente de compreendermos como filhos de Deus, devemos viver neste mundo como Deus, ou seja, na prática da justiça, no proclamar as virtudes de nosso Deus, de andar como Cristo andou neste mundo. A nossa vida se trata disto, é um processo de crescimento, amadurecimento e da gente entender como a gente deve viver neste mundo. Viver como filho de Deus, honrando e glorificando a Deus, buscando o conhecimento da sua vontade, buscando o entendimento dessa vontade, para que à medida que nós caminhemos, possamos rejeitar as paixões humanas e vivermos segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que ele diz que nós podemos, pois fomos capacitados para isso. Mas precisamos olhar como uma jornada onde, seguindo alguns passos, nós amadurecemos, crescemos e aprendemos a rejeitar as paixões humanas. Onde a gente vê sobre isso? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Pedro dá justamente essa instrução de como a gente fazer essa jornada de amadurecimento, para que a gente possa não só viver, mas ensinar as pessoas a viverem. A gente precisa entender isso e compreender que se trata de expressar os valores eternos do reino de Deus neste mundo, que a gente possa buscar esse conhecimento, esse entendimento, a nossa maturidade e revelarmos Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.